Olá meninas, tudo bem? Boa noite, sejam muito bem-vindas ao nosso quarto encontro do programa Crie e Lucre. Aqui a gente sempre vai entender o universo da moda e da criação através da prática. A gente sempre vai ter temas mais práticos que ajudarão costureiras a lucrarem mais através das suas criações. Eu sou Michele Rossin e o tema de hoje é: aprenda a desenhar uma roupa de um nicho infantil super lucrativo. E a gente sabe, meninas, que o infantil é um nicho muitas vezes pouco explorado. Não tô falando de nichos mais rebuscados, tipo moda festa, vestidinhos para meninas. Na verdade, o que eu tô falando aqui hoje é sobre um nicho específico da moda masculina infantil. Eu não sei se vocês já perceberam, quando vocês entram nas grandes lojas, nos magazines, existe uma área enorme, né, destinada às roupas femininas infantis, ou seja, roupa para menina, e um pedacinho da área para o menino. E eu tenho um menino de 7 anos e eu observei isso até aqui, que é 7, 8 anos, né, o tamanho de roupas que eu compro para ele. Mas assim, desde bebezinho até agora. E com certeza isso não vai mudar. Então, quem tiver interesse e tiver também, além de interesse, tiver aptidão, gostar, né, da moda infantil, o nicho masculino, né, o segmento infantil masculino, os nichos, o nicho que eu vou falar agora, e aí para desenho a gente vai ainda aprofundar um pouquinho mais, vai subnichar, ele é super bom, super lucrativo e não precisam ser produtos muito difíceis, com matérias-primas muito específicas. Ao longo do tempo vocês vão entendendo o que eu quero dizer. Então, a gente hoje vai desenhar uma roupa masculina do nicho infantil de pijamas. E aí, assim, quando a gente fala em pijamas, de repente a primeira coisa que vem são aqueles pijaminhas de malha, né, para menino. Sim, eles são ótimos, eles também têm seu espaço e muitas vezes eles não são tão bem explorados como deveriam ser, mas existem outros tantos que ao longo da nossa conversa eu vou falar. Eu sempre dou uma introdução, meninas, para situar vocês e para a gente depois, quando partir do desenho, fazer sentido, né? Eu acho importante a gente conversar um pouquinho no começo para depois fazer mais sentido, né? Então, assim, o nicho masculino como um todo, ele não é tão bem explorado. Então, é um nicho lucrativo. Aliás, o segmento, né? O segmento masculino infantil é pouco explorado, não é tão bem explorado. E quando a gente nicha pro pijamas, que é pegar o segmento masculino e um pedacinho, a gente chama de nicho, um pedacinho de roupas que ele vai usar, né? Existem vários nichos, mas nesse caso a gente vai pegar um pedacinho que é o pijama. Com certeza, meninas, tem tudo para ser super lucrativo, independente do subnicho. Depois a gente vai falar quais os subnichos que a gente pode explorar através desse nicho que é o pijama masculino infantil, pijamas para meninos. Então, assim, ele é muito lucrativo justamente por não ter tanta concorrência. A modelagem é uma modelagem fácil, não tem muitos desafios nessa questão. Acabamentos de costura são os acabamentos básicos. Claro, para qualquer peça infantil, a gente primeiro tem que primar pelo cuidado, né, pela segurança e pelo conforto, porque a criança, ela não é como o adulto, ela sente mais uma costura que incomoda, um botão que não está bem pregado, de repente aperta, machuca, né? Um elástico da cintura que daqui a pouco também está apertando e não está confortável. Então a questão da segurança e do conforto para qualquer segmento, seja o masculino, seja o feminino,
nos produtos infantis são muito importantes. Não seria diferente no caso do pijamas, né, meninas, que é para dormir. Então a gente tem que ter um cuidado redobrado para a criança sentir conforto, sentir bem-estar, atentar aos materiais, que tipo de tecido é confortável, que é possível, quando a criança sua, ela se sentir confortável, aquilo não ficar quente, não ficar úmido. No caso do infantil, e eu acredito que em todos, mas assim, no infantil, para pijaminha, meninas, não usem matéria-prima sintética, porque isso não traz conforto. E com certeza, se tu fizer um produto de qualidade, um produto que além de bonito, ele seja seguro e ele seja confortável, partindo da matéria-prima, com certeza a mãe dessa criança, a mãe desse menino, quando for comprar um outro pijama, for encomendar, de repente tu vai fazer sob medida, uma coisa mais especial, ou tu vai fazer a tua mini coleção, né? De repente uma coleçãozinha pequena para atender esse nicho, ela vai te procurar, ela vai buscar aquela marca ou aquela costureira, aquele ateliê que ela confia. Porque nós mães, vocês sabem, né? Vocês, quem é mãe, a gente sempre quer dar o melhor para as nossas crianças, e quando a gente acerta, né, um serviço, alguém que tenha feito alguma coisa que realmente satisfez e daqui a pouco ultrapassou, encantou, nos encantou, a gente vai buscar aquela pessoa também, não é verdade? Então, assim, focar no segmento masculino infantil é ótimo. Se tu tem essa aptidão, se tu gosta do infantil, começa a olhar para os meninos. Eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E se tu quiser um nicho mais específico, pega ali os pijaminhas. E dentro dos pijaminhas, meninas, existem uma infinidade de subnichos que tu pode ir direcionando os teus produtos. E assim, tu vai criando uma marca mais autoral, com mais identidade e mais valor, tanto monetário quanto na valorização do teu trabalho, entendem? E aí, assim, o que não podemos deixar acontecer? Daqui a pouco, eu quero aproveitar, quero sim fazer, né? Gostei dessa ideia, vou fazer pijaminhas masculinos, mas daqui a pouco, vou fazer um básico. Ok, tu pode focar só nos básicos, que seriam bermudinhas, camisetinhas, né? O design da peça, roupinha de manga comprida para o inverno, para os lugares frios. Mas assim, mesmo que sejam básicos, meninas, que vocês entendam que preferem sim trabalhar com os pijaminhas básicos, muita atenção na qualidade, não fazer nada meia boca, tentar se superar, tentar se destacar, porque é possível sim a gente fazer um básico que se destaque, que tenha o melhor caimento, que tenha conforto, que não repuxe, que a matéria-prima no momento que tu lave não se retorça toda, né? Que muitas vezes a gente põe o tecido ou a malha, né? Acerta direitinho no corte e mesmo assim lavou, ela se retorce porque não tem muita qualidade. Então, mesmo que tu vá fazer um básico, faz o teu melhor. Quanto mais atenção tu tiver aos detalhes, principalmente no segmento infantil, independe se for menina ou menino, mais retorno tu vai ter do teu trabalho, né? Eu tô olhando aqui a minha colinha, meninas, então por isso que de vez em quando eu dou uma espiada, para não me perder. E assim, por que eu botei ali que é lucrativo? Porque justamente os meninos, muitas vezes a gente vê roupas, mas a gente vê mais do mesmo. Não é tão bem atendido. Independente se é a roupa do dia a dia, roupa casual, ou daqui a pouco uma roupa mais específica, normalmente são deixados meio de lado, né? Eu até comentei agora há pouco sobre as lojas que a gente entra e vê um espaço bem pequenininho comparado ao espaço das meninas. Então, olhem, meninas, que oportunidade! Quanto isso pode ser lucrativo!
tu fazendo o melhor que tu puder, tu atendendo a desejos e necessidades a partir desse segmento e nichando em pijamas, olha quanta coisa, quanta oportunidade, quanto retorno pode vir desse teu foco. Porque é importante, eu sempre comento aqui, quando a gente vai criar moda, é preciso que a gente tenha foco, que a gente tenha uma direção, que não faça tudo para todos, porque senão isso acaba se perdendo, a nossa identidade não é construída, identidade do nosso negócio, seja no sob medida, seja nas coleções, então é muito importante. E hoje a gente vê, e é claro, que não é bem atendido. Imagina se a gente atender da melhor forma, imagina se a gente souber encontrar esse cliente através das redes, ou daqui a pouco através de parcerias. É sucesso, meninas, com certeza é sucesso. Outra coisa, se tu focar em entender o que tu vai querer dentro desse nicho, né, de pijamas, do segmento masculino, né, do segmento infantil masculino, tu vai poder pesquisar o mercado, o que as marcas estão fazendo, o que as outras pessoas estão fazendo, como é que elas estão vendendo, onde é que elas estão distribuindo os produtos, que tipo de materiais elas usam, né? De repente, vai até uma loja, se tu mora numa cidade que tem shopping ou tem boutiques, alguma coisa assim, vai até a loja e olha, observa, faz essa pesquisa não só através da internet, que ela é tão fria, muita coisa tu não pega ali na internet. Vê o que está sendo feito, que tipo de acabamento, que tipo de costura, qual é o material, aonde eles mais ou menos estão indo. Não para copiar, mas para ter uma noção do que o mercado está fazendo. E aí, essas marcas maiores, o que acontece? Elas têm uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento antes de desenvolverem as suas coleções muito grande. Então, muita coisa elas detectam nessas pesquisas. E aí, quando tu observa, trazendo o teu olhar e o teu repertório, tu trazendo para a tua realidade, observando o que está sendo feito, interpretando e jamais copiando, olha o quão rico isso é. Tu já consegue ir lá direcionar o tipo de maquinário que tu vai usar na hora que tu for confeccionar as roupas, que tipo de modelagem mais ou menos acontece nessas marcas, os acabamentos, os aviamentos, porque por ser pijama tem que ter muito cuidado, né, como eu comentei há pouco, para não machucar, e todos esses detalhes. Então, nunca fazer sem olhar produtos primeiro. Olha os produtos, pesquisa. Se tu mora numa cidade muito pequenininha, de repente vai na cidade ao lado, que é um pouco maior, e olha, entra nas lojas, pesquisa, entende o que eles estão fazendo para traduzir para o teu negócio. E daqui a pouco, meninas, uma coisa que a gente não vê muito, mas que pode ser super lucrativo, é fazer pijamas infantis masculinos sob medida. Quanta criança aí não tá na tabela de medidas padrão? E aí daqui a pouco são crianças com idades de 6, 7 anos, mas que já estão vestindo 10, 12 anos e não tem aquela pegada tão infantil, por exemplo, né? Tô dando só um exemplo. E gostaria sim de ter uma roupinha infantil. São crianças. Olha só, se tu desenvolver para essas crianças, ou daqui a pouco para crianças que são um pouquinho maiores, mas têm o peso e a altura de crianças menores, olha que oportunidade também. Então, quando a gente começa a parar para olhar os segmentos e começa a focar em nichos específicos e daqui a pouco subnichos, olha quão rico é, quanta coisa pode surgir daí. E as pessoas acabam, e muitas costureiras acabam fazendo isso, eu sei, de ficar sempre focando no que todo mundo está fazendo, de não ter a sua identidade, de ir lá e copiar, de fazer uma colcha de retalhos mal construída, de fazer um pouco de blusa, um pouco de bermuda, e aí daqui a pouco é menino, daqui a pouco é menina, daqui a pouco é adulto, e não consegue essa valorização, não consegue esse foco no desenvolvimento do produto em si, seja sob medida, seja por coleção. E aí, como eu comentei, né, eu que sou mãe sinto na pele essa dificuldade, não só dos pijamas, mas como de roupas
para menino em todas as situações, assim, seja no dia a dia, de repente uma roupinha mais arrumada, também não é tão fácil de achar, daqui a pouco, sei lá, existem coisas mais tradicionais e aí tu quer uma roupa, um look um pouco mais moderno, um pouco mais minimalista e tu não acha. Então olha quantas oportunidades, meninas. E deixa eu botar aqui. A gente começa, como eu comentei agora, pesquisando o mercado, entendendo os materiais e tudo aquilo que eu acabei de comentar, né? Que eu até estava olhando ali ver se eu não perdi nada. Pesquisar e entender. E aí, aos poucos, tu vai te direcionando no melhor caminho para esse nicho, né? Para atender os desejos e as necessidades desse nicho específico. E aí, se tu te identifica, né, com esse segmento masculino e te identifica também em fazer pijamas, né, para esses meninos, agora eu vou dar algumas ideias de subnicho, ou seja, dentro dos pijamas, a gente ainda focar um pouquinho mais no tipo de público, né? Então, o que eu linkei aqui? Elenquei aqui? Casual, daqui a pouco aquele pijaminha casual que usa o xadrez, que usa malha, que usa daqui a pouco uma bermudinha de tecido de algodão gostoso, né? Com uma cordinha ali macia, um bolsinho, seria uma coisa mais casual, de camisetinha soltinha. O divertido, que é o que a gente mais vê, mas que também tem bastante oportunidade. Daqui a pouco, para os divertidos, se tu não encontrar estampas tão legais, dá para desenvolver, se tu tiver uma parceria para estampar, né, esses tecidos. Se daqui a pouco tu tiver essa possibilidade, que aí tu dá a cara real do teu produto, da tua marca. Mas se não tiver também dá para fazer pijaminhas divertidos com o que a gente encontra no mercado, basta pesquisar as lojas, né, de tecido, de malharia e tal, entender o que tu vai utilizar para os teus produtos. O clássico, que é aquele mais alinhado, né, mais certinho, né, que é mais conservador, que é tão bonito também e que existe um super público e tu pode até lucrar mais, que vai ser esse que a gente vai desenhar aqui, porque tu vai conseguir pegar um público um pouco mais exigente e tu sabendo atender ele com certeza é bem e muito lucrativo. Temáticos, por exemplo, assim, época de Natal, estampas de Natal, né? Daqui a pouco a modelagem ela pode ser casual, não muda muito, mas as estampas, de repente marítimo, né? Que é o navy que a gente fala, fazer só de motivos de marinheiro, né? E tal, ou daqui a pouco a Páscoa, e assim sucessivamente a gente pegar temas do ano, temas, né, sei lá, estações do ano, e a pessoa pode ir, puxa, explodir nas ideias com relação a isso. E aí a gente observa que muitas vezes a gente acaba focando em querer fazer o que todo mundo faz, e olha quanta coisa a gente não enxerga que pode fazer, pode lucrar, não é tão difícil, é só aprender, direcionar o foco e entender o que é preciso para fazer acontecer. Que tipo de máquina eu vou usar? Se eu vou usar malharia, eu vou ter que ter uma galoneira, overlock. Se daqui a pouco eu não vou usar malhas, não vou fazer nada de malha, eu vou ter que ter ali as minhas retas, mas também uma overlock para fazer o melhor acabamento. Ou não, eu vou fazer um produto tão diferenciado que eu não vou ter overlock, eu vou fazer acabamentos de viés ou acabamentos embutidos, costura francesa, costura inglesa. Então, olha, mais do que o nicho, olha o quanto de coisas a gente tem que entender para realmente começar a estruturar essa ideia de negócios. O que não vale, meninas, é copiar e não usar o seu próprio foco, usar a sua inteligência, usar a sua interpretação,
né? Para fazer o melhor, para fazer o diferenciado e assim ser finalmente valorizada pelo trabalho que tu está fazendo, não é verdade? Então, meninas, para começo de conversa, seria isso, né? Só para dar uma situada mesmo. Eu vou pegar aqui, vou começar o desenho do pijaminha, a gente vai fazer um pijaminha clássico. E por que eu escolhi o clássico? Porque ele não é tão difundido, né? Ele não é tão popular. Se tu for usar só tecidos, claro que sempre tecidos naturais, né? Como algodão e tal, tu não precisa ter galoneira, tu pode fazer só com a tua reta. De repente tu tem ali a tua overlock, aí tu faz os acabamentos. Se não, daqui a pouco tu quer fazer acabamentos mais primorosos, dependendo se tu for fazer um sob medida. Então eu resolvi focar nesse pela questão do lucro, que sim, ele não é um subnicho muito explorado, e também pela facilidade, né, da maioria poder já começar a confeccionar os produtos em si. Então eu vou mexer com o cavalete e com o tripé aqui do celular, tá bom? Mas vocês vão continuar me escutando. Vou puxar ele para frente. Aí eu vou botar mais para frente aqui. Só vou tomar uma aguinha, meninas, que eu me emociono, falo. E muitas vezes acabo até ficando sem voz. Num primeiro momento, meninas, talvez vocês não enxerguem tanto. Eu fiz mais ou menos um pré, para não partir do zero e pegar a proporção. Como eu não fico muito na frente do cavalete, eu fico de lado. Então aqui, eu peguei o rostinho, a cabeça, e aí depois eu vou marcando bem para vocês enxergarem. Deixa eu botar mais na pontinha aqui, para ficar mais fácil. Então, aqui. Aqui também. Deixa eu ver se já tá aparecendo. Tá começando a aparecer, depois ele fica mais marcadinho. O bracinho. E aí depois, meninas, eu vou falar a respeito das proporções do desenho infantil. A gente usa o mesmo corpinho tanto para menina quanto para menino, diferente do feminino e do masculino adulto, porque o corpo da criança ele não muda. Até a modelagem, meninas, é a mesma. Se realmente for criança e não tiver ainda passado pelo período de puberdade, o corpo tanto masculino infantil quanto feminino infantil, ou seja, meninos e meninas, é o mesmo. O que vai mudar vai ser a estrutura do próprio corpo, a genética, né? Se a criança vem de uma família de pessoas mais baixas, ou daqui a pouco vem de uma família onde todo mundo é alto, isso é que vai fazer a diferença. Ou mais magrinho, ou mais gordinho. Então aqui eu tô fortificando o desenho, que eu já tinha deixado ele pré-marcado. O joelhinho. Deixa eu ver, já tá começando a dar pra ver, né, meninas? Então, o que que acontece? No infantil, a gente usa a altura de 5 cabeças e meio. Já no masculino e no feminino, a gente usa a altura de 9 cabeças. Como a criança tem uma proporção menor, ele é menor. O que que acontece? Eu não sei se vocês já observaram. A criança, ela tem a cabeça muitas vezes um pouco desproporcional ao tamanho do corpo. E isso é normal. No futuro a gente vai crescendo e acaba que essa desproporção, se é que isso existe, ela se equilibra. Então, por isso que a cabeça vai ser um pouquinho maior. Aqui até não botei muito maior para não ficar estranho. Já vou mais ou menos marcar o... Depois eu marco bem forte, meninas, para ficar bem legal.
Ó. Então, o que eu pensei em fazer? Um pijaminha mais clássico de tricoline. O que a gente precisa cuidar? A folga do conforto. Porque por ser um pijama de tecido plano, ou seja, de tecido e não de malha, se a gente não der uma folga de conforto boa, né, entre o corpo e a peça, essa criança não vai ficar confortável. Outra coisa, meninas, a questão do fechamento. Tentem verificar que tipo de abotoamento ou de botões que dê para usar, né? E que não fique muito duro, muito desconfortável, sabe? E aí, com certeza, vai ser sucesso. Aqui a gente tá fazendo a golinha, a cava, depois eu marco bem forte, acho que um pouco dá pra ver. Depois eu marco bem forte que vai dar pra ver melhor. Atenção sempre à altura da peça, né? O comprimento, como é que ele fica. Ó, aqui eu fiz mais compridinho. Aqui vou fazer uma bermudinha, né? Do pijama. Mais próximo do meio da coxa. E que fique soltinho, meninas. Tanto a folga do corpo quanto a cintura, porque não tem coisa pior do que qualquer pessoa, seja criança, seja adulto, dormir com uma coisa apertando, não é verdade? Vou fazer, como a gente está agora no verão, uma manga curta, poderia ser manga comprida, né? Depende da região, depende de como tu vai, como tu vai distribuir esse teu produto, né? Se for através da internet, tu pode seguir as estações, independente de onde tu more. Ou não. É como dizem, vai do gosto da pessoa que tá criando. Aí o que eu vou fazer? Fazer um arredondadinho, para dar um detalhe. Eu sempre faço, meninas, o corpo, né? Sempre, agora até dei uma marcada mais para aparecer, começar a aparecer um pouco mais. Mas aí eu sempre faço ele bem fraquinho e vou botando, vou vestindo esse corpinho. E vou analisando, é isso que eu quero mesmo? Ok. E aí começo a marcar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um cabelinho. Eu sou mãe de menina e sou muito suspeita para falar. Adoro coisas de menino. Ai, não, tô com a mão aparecendo um pouquinho, mas vocês conseguem ver. Tirei ali, ó, o formato da cabeça. E o cabelo, meninas, eu sempre gosto de frisar, ele não pode ficar grudado na cabeça. Isso não é legal. Não fica bom. A gente já vai dando aquele toque mais de carinho, assim. E deixa eu só pegar minha borrachinha. Ela vai mais no detalhe. Eu adoro esse tipo de borrachinha porque tem coisas que tu precisa apagar e ela vai bem no detalhe onde tu quer apagar. Nunca fazer também a roupa, meninas, quando for desenhar, grudada no corpo. Isso não é legal, fica estranho. Olha só. E aqui, para esse subnicho, né, do pijaminha masculino clássico, infantil, tu também pode escolher estampas. As estampas que mais combinarem com a tua coleção, com o teu público. Olha, é um mundo de oportunidades. É só a gente usar a nossa criatividade e buscar o conhecimento, né? De como fazer melhor. Tô tirando aqui as linhas do corpo, meninas. Ó, onde eu tô apagando, onde tava o corpinho dele. Ó, agora nas pernas. Que aí já vai ficando só a roupinha mesmo. Claro que no momento que tu for desenvolver a peça, esse aqui é só o desenho
ilustrativo, assim, para tu começar a ter a ideia. Tu faz o teu desenho técnico com especificações, tua ficha técnica com as medidas, independente, meninas, se for sob medida ou se for pronto para usar, né, através de coleções, o famoso prêt-à-porter. Deixa eu ver se tá saindo aqui. Depois eu vou passar um lápis bem forte e vai sair melhor. Aqui a outra golinha. A gente pode aplicar também um bolsinho, bem tradicionalzinho, bem clássico. Daqui a pouco, esse bolsinho pode combinar com essa bermudinha, né, no tecido. Daqui a pouco uma estampa aqui também. E a parte da blusinha sem estampa nenhuma, só conversando com as cores da estampa. O que eu gosto, meninas, na criação é que a gente tem muita liberdade. E no momento que tu busca melhorar e te aprimorar naquilo que tu tá fazendo, essa liberdade vai ficando maior, porque tu vai meio que pisando em terra firme. Tu não te perde muito. E tudo vai ficando mais fácil, tu vai ficando mais segura. E, consequentemente, fazendo um trabalho melhor, com mais qualidade, acertando melhor os produtos que o teu público busca. No caso aqui, se tu acertar, como eu comentei, a questão do conforto e da estética, e souber chegar nessas pessoas, nessas mães, porque quem vai comprar aqui, meninas, são as mães. E tu gerar confiança através do teu produto, através da tua marca. E aí eu sempre friso, seja ela sob medida ou não, olha o quão lucrativo isso não se torna. Fazer um bigodinho aqui na bermudinha. Eu gosto sempre de fazer assim um pouquinho de movimento do tecido para dar mais movimento no desenho, meninas. Deixa eu ver se tá mais marcadinho. Tá mais marcadinho. Aí agora eu faço mais fortinho aqui nas perninhas. E se fosse uma menina, o que eu mudaria, né? No corpo, não tô falando na roupinha. O cabelo. O bonequinho, o croquis em si, seria o mesmo. Em outro momento eu vou trazer o desenho de algum nicho feminino infantil, né, para meninas, pra gente fazer também. Eu gosto de ir mesclando para ter oportunidade de todo mundo pensar em quantos segmentos, né, se pode trabalhar, no caso feminino, masculino, infantil, quantos nichos existem pra gente explorar que a gente nem enxerga, né? Botar aqui, ó, botões pequenininhos e não muitos. Eu tô meio de lado, não sei se ficou bem centralizado, mas sempre observando. Daqui a pouco, esse botãozinho, daqui a pouco ele vai ser mais delicado, tanto na estética quanto no conforto, para não ter perigo de dar problema, né, com a questão do conforto. Agora aqui vou marcar mais o rostinho, para ficar bem bonitinho. Outra coisa, meninas, na questão do infantil, e agora a gente focando pro menino, é importante a gente também direcionar o nosso olhar e entender quais idades a gente vai atender, ou até quanto de tamanho da tabela de medidas a gente vai atender, porque são muitos tamanhos, são muitas formas de se trabalhar, então fica muito difícil tu querer fazer de repente do bebê até, sei lá, até 10 anos. Melhor focar. Uma, porque os tipos de acabamento são diferentes, o tipo de conforto é diferente, daqui a pouco o maquinário que tu vai usar, vamos supor ali, aparelho de viés, daqui a pouco são diferentes, tem que estar toda hora trocando, não é inteligente, sabe? Em nenhum sentido. Então,
Vai fazer para bebê, foca ali até 1 ano, 2 anos no máximo. Vai fazer para meninos e meninas um pouquinho maiores, daqui a pouco foca ali 6 anos, sei lá, do 2 ao 6, ao 8. Vai fazer para pré-adolescentes, daqui a pouco do 8 até o 12. Mas não tenta pegar toda a tabela de medidas, porque vai ser uma dor de cabeça. Então, além de focar no segmento masculino infantil, menino, no nicho pijamas, né, que é um nicho que pode ter vários subnichos, como a gente conversou há pouco. Tu focando no subnicho, já entende qual é o tamanho do que tu vai trabalhar, para poder otimizar tanto o teu espaço, como a tua produção, teu maquinário, teus aparelhos de viés, se tu for usar viés, e assim por diante, sabe? Então, o pijaminha bem clássico. O que a gente pode botar aqui daqui a pouco? Um viezinho, ó, para dar um acabamento na peça. Não sei se aí vai ficar possível de ver, tô tentando marcar bem. Um viezinho que dá um requinte, com uma cor contrastante. Aqui sempre entender o pesponto. Né? Aqui pespontinho também, pespontinho na manga, afinal isso aqui não é só um desenho, né? Ele é um produto, ou vai ser um produto no momento que sair da cabeça e for realmente para a máquina de costura e tudo mais. Então, meninas, o que eu vou fazer? Vou dar uma marcada maior. Deixa eu botar um pouquinho mais pra frente para ver se enxerga melhor, para ficar mais visível. Eu não faria isso se eu fosse mostrar para uma cliente, ou mesmo se eu fosse construir minha coleção, eu não faria isso, mas eu faço aqui para ficar mais visível para vocês. Então eu vou marcar mais forte aonde for necessário, para ficar mais fácil de enxergar. Ó, já vai marcando melhor, não é verdade? E aí, por último, depois a gente bota uma sombrinha, uma luz e sombra e tal, para dar a tridimensionalidade do desenho. Ou seja, dá mais realidade. Que a partir dessa realidade tu vende. Tanto para ti, quando tu tá iniciando um projeto, uma marca, quanto para tua cliente, no momento que tu for fazer um sob medida, ou mesmo daqui a pouco uma parceria com alguém. Eu sempre comento que a gente não faz nada sozinha nesse mundo. A gente sozinho não tem o poder de nada. Quanto mais a gente se unir, mais pra frente a gente vai. Aí aqui, ó, num primeiro momento fica meio grosseiro, porque marca, né? Mas aí vocês enxergam melhor. Até aqui desse ladinho ficou meio... Ui, desculpa, meninas. Sacudi vocês. Ficou meio fora aqui. Tirar esse... Vai ficar melhor. Mas, se eu fosse dar um conselho para quem quer trabalhar com infantil, foca no infantil masculino e subnicha. Subnicha que é sucesso. Não faz mais do mesmo. Tu criando a tua própria identidade no produto, na tua marca, seja sob medida ou não, isso vai te trazer retorno. Né? Reconhecimento para o teu trabalho e retorno financeiro mesmo, né? Que é uma coisa que todo mundo almeja. Então, um viezinho aqui e aqui também. Bem simplesinho, uma modelagem super básica. E olha só. No rosto eu não gosto de deixar muito grosso. E é isso, meninas. Agora eu vou botar um pouquinho de luz e sombra e nós terminamos o nosso pijaminha.
Nunca esquecendo com certeza de botar o chão. E agora, aquela famosa achura que é fácil, rápida e qualquer uma de nós pode fazer. Sempre embaixo dos braços, aqui próximo à roupa, na lateral interna. Aqui a mesma coisa. O que a gente faz de um lado, meninas, a gente faz do outro. Aqui próximo à roupa, onde a roupa se sobrepõe ao corpo ou a uma outra parte, né? Sempre também botar uma sombra, meio das pernas, imaginando que essa luz, ela é frontal, ela vem de frente. Então, a gente sempre acaba botando nas laterais a sombrinha, para dar um destaque. E é muito rápido, né, meninas? Quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, de repente, daqui a pouco a gente faz através do YouTube, não sei. Aí a gente pode, ou pega uma parte só para fazer luz e sombra, a gente pode fazer com lápis de cor, sem ser achuras, né? Realmente através do degradê do grafite. Aqui a golinha tá se sobrepondo, então eu vou botar sombra também. E no pescoço sempre. Afinal, a cabeça, ela causa uma sombra, né? Aqui próximo do cabelinho, alguma coisa na bochecha, boquinha, orelhas. E uma coisa que eu gosto de botar bastante é atrás do desenho para dar um destaque no desenho em si. Agora, meninas, que eu tô conseguindo me adequar melhor ao cavalete, me posicionar. Nas primeiras vezes estava ficando mais difícil para eu desenhar mais de lado, assim, que quando a gente desenha na mesa, a gente consegue ver de frente, né? No meu caso agora, eu tô aprendendo a desenhar de lado, porque eu tô aqui do lado, entende? Mas, por hoje, meninas, seria isso. Qualquer dúvida, ó, vou botar ele aqui para vocês enxergarem melhor. Tô aproximando, né? É um pijaminha bem clássico, de tecido plano, para menino, né? Segmento masculino, infantil. Agora eu vou botar um pouquinho para trás o cavalete, para poder falar rapidinho e poder me despedir também. Ver se o cabelo não tá um horror, né? Não, até não. Então, por hoje, meninas, seria isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me chamem, eu tô aqui para ajudar. Eu acho que conhecimento compartilhado é o que há. Eu aprendo muito com vocês e quero que vocês também aprendam comigo e a gente vai criando uma comunidade de gente que sabe o que quer, que procura a melhor informação, corre atrás dos seus sonhos e faz acontecer. Um grande beijo e até quinta-feira. Um beijão!